pessoal, eu sou o professor Beto, professor de filosofia aqui da Oficina de Estudante, e é um prazer sempre falar com vocês. Hoje eu venho com dicas bem simplesinhas, né, da filosofia, indicando, na verdade, os assuntos mais pertinentes ao vestibular, aqueles que são mais cobrados, e eu acho importante que vocês estudem a chamada filosofia política, né, que se vocês forem fazer uma espécie de score ou fazer uma análise de quais são as questões que mais caem no vestibular, mais de 70% delas em filosofia são questões que abordam os temas sobre a política. E a política abordada do ponto de vista histórico, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista, vamos dizer assim, do mundo contemporâneo, em referência à antiguidade clássica grega, ou então em relação à Idade Média, justamente por essa mobilidade, são perguntas que os vestibulares gostam muito, principalmente nas segundas fases, que eles acabam percebendo se o aluno é capaz ou não de dar esses saltos conceituais, ou então de criar essas relações temporais dentro da história e dentro da filosofia, tá certo? Bom, pessoal, a principal dica para vocês é que vocês estudem os autores chamados contratualistas, né? Principalmente dois deles, vou pôr o nome deles aqui na lousa para vocês, e que vocês se ocupem de alguns conceitos fundamentais desses caras, como, por exemplo, a ideia de contrato social. O que mais? Que é uma teoria contratualista, né? Para Thomas Hobbes e para Rousseau. Esses são os nossos dois filósofos, Hobbes e Rousseau. Dois autores bastante importantes, esse é inglês ainda do século XVII, já, na verdade, é um autor que tenta justificar um pouco o domínio de uma monarquia despótica na Inglaterra, na verdade é um sujeito que está dentro do poder, ele sabe, na verdade, como o poder age, por isso mesmo é uma espécie de filosofia política da prática, daquilo que ele encontra e não daquilo que ele idealiza, isso é importante para vocês, não se trata aqui de um puro conceito abstrato da filosofia, a filosofia política é uma filosofia da prática, e o Hobbes sabe muito bem disso. O Rousseau também é um filósofo contratualista, os dois também têm em comum um conceito que é o conceito de um homem no seu estado de natureza, então vale a pena você estudar esses dois conceitos desses dois autores, o estado de natureza e o contratualismo. E o Rousseau é um homem do iluminismo, ligado aos ideais revolucionários da Revolução Francesa, ligado ao projeto iluminista, enciclopedista, o racionalismo, né, as luzes da razão, que acabam, na verdade, dominando a sua filosofia, principalmente num texto chamado Contrato Social, e o Hobbes principalmente num texto chamado O Leviatã. Se vocês fizerem as comparações necessárias entre esses conceitos que eu acabei de dizer, repito-os, contrato social e estado de natureza, vocês conseguem, por oposição, entender um e outro, ou outro e um, né? Estudem sempre na filosofia pares de contrários. Para aqueles que não têm ainda a familiaridade com os conceitos, com os termos, isso é muito importante. A gente aprende um pouco por isso, né? Saber direito o que é o certo, mas também preciso saber o que é o errado, né? Esses pares de oposição, eles acabam criando uma espécie de dinâmica do pensamento que esclarece as coisas para vocês, tá certo? Meu conselho de hoje, então, é Hobbes e Rousseau, contrato social e também estado de natureza. Vai fundo que vocês vão gostar.